Boa tarde, Raul. O Hercílio, com 20 pontos conquistados no campeonato, já tem a classificação com 2 rodadas de antecedência. Para esse jogo de domingo, iremos com uma equipe um pouco alternativa, com testes, às vezes minutos para jogadores da base, ou é força total contra o Figueirense? A ideia do trabalho, como eu havia falado na coletiva antes do jogo contra o Joinville, a ideia é que esses últimos 3 jogos a gente possa fazer os testes necessários e ajustar a equipe da melhor maneira possível para que a gente entre forte no mata-mata. Acho que a gente fez algumas opções um pouco diferentes daquilo que era o comum na última partida. Acho que a gente conseguiu voltar a jogar bem e a ideia é dar uma sequência nesse processo. As alterações contra o Joinville, exemplo, o Rainan na lateral, como é que você avaliou no desempenho do jogo e elas podem ser utilizadas, por exemplo, no mata-mata ou ao longo da temporada? Acredito que sim, acho que, na verdade, eu testei nos treinamentos primeiro, para depois ter um controle maior em relação à questão do rendimento que a gente poderia ter. Acho que a gente fez um bom jogo contra o Joinville. Em relação à questão do Rainan, ele é um jogador que tem uma capacidade técnica, um nível de inteligência e força, então ele consegue atuar em diversas funções. Ano passado, ainda no Desportivo Brasil, ele jogou praticamente toda a 3 como lateral direito, então eu sei que ele tem essa facilidade de atuar na função. Ano passado na Copa Santa Catarina contra o Figueirense, quando o Cleito sentiu, ele jogou e foi bem, contra o Nação também. Então, não trato como uma aposta, trato como uma certeza ali, mas é questão de características que eu procurei adaptar para ver como ficaria melhor. Outro jogador que não vinha aparecendo e entrou foi o De Paula, entrando pelo lado direito do campo. Você gostou da atuação dele? Também pode ser uma opção para os jogos do campeonato? Sem dúvidas é uma opção. O De Paula foi titular durante quase toda a Copa Santa Catarina no passado, mas ele tinha um problema crônico de pubis, que ele até acabou jogando as finais da Copa Santa Catarina com esse problema. Posterior a isso, a gente achou prudente fazer um trabalho de recuperação com ele, e por isso ele não foi utilizado no início do campeonato. Agora ele está adaptado fisicamente e está pronto para jogar. Acho que ele fez um bom jogo e é mais uma opção que a gente ganha para manter o nível da equipe em alto rendimento. Como é que você avalia a estreia do Renan Bressan? Chegou, já entra como titular, tecnicamente e fisicamente, como é que você viu ele? O Renan, ele já vinha treinando com o Criciúma, então ele já vinha com um ritmo de treinamento bom, fisicamente estava pronto para jogar. Ele fez 3 treinamentos com a gente e dentro desses treinamentos ele demonstrou aquilo que a gente imaginava dele, uma capacidade técnica acima da média e um nível de inteligência muito alto. E esse nível de inteligência faz com que o atleta consiga se adaptar o mais rápido possível. Acho que ele conseguiu fazer isso. Ele se adaptou bem nos treinamentos e a gente achou prudente, visto que a gente tem poucos jogos, para procurar uma adaptação dele ao elenco. E a gente achou interessante e prudente iniciar com ele. Acho que ele conseguiu sustentar bem 60 minutos, que era o que a gente tinha mais ou menos programado para ele dentro da partida. Acredito que, com sequência, ele venha a crescer cada vez mais. A torcida tem muita curiosidade para ver o Felipe Menezes em campo. Como é que ele está nos treinamentos fisicamente? E a gente pode ver ele em campo no domingo? O Felipe, ele teve um problema na coxa que atrapalhou bastante ele, na verdade vem atrapalhando, em relação tanto à questão de treinamentos quanto jogos. A gente está procurando preservá-lo da melhor maneira possível para, quando for utilizá-lo, utilizar bem. Não adianta a gente querer forçar o atleta a jogar numa condição que não é a ideal. Ele fez uma boa semana de treinamento na semana passada, a gente levou para o jogo, mas devido ao campo muito pesado, pela questão da chuva, eu achei prudente não utilizá-lo. Agora a gente vai avaliar como é que está a questão da recuperação dele em relação àquela semana pesada de treinamento que a gente fez, para ver se a gente vai utilizá-lo nesse jogo ou não. Na questão dos lesionados, João Paulo, Rafael Lima, Cleiton, podemos ter algum retorno já no domingo? Eu também estou esperando essa situação. Na verdade, o feedback do departamento médico ainda hoje para saber como é que vai ser essa situação. Eu acredito que algum deles possa vir a nos ajudar já no domingo. O jogo de domingo é decisivo para o Figueirense, que ainda tem pretensões no campeonato. Esperamos um bom público. O Figueirense trabalha com promoção de ingressos. Como é que isso repercute no elenco? Jogar com o estádio cheio, mesmo que seja do adversário?
Eu acredito que jogar com o estádio cheio é o mais legal possível. Acho que ninguém que sonhou em ser atleta de futebol profissional ou trabalhar com futebol sonhava em jogar em um estádio vazio ou em campeonatos ruins. A gente sempre quer jogar no melhor campeonato possível, sempre se colocar na melhor condição possível, com o público, seja favorável ou contrário. Acho que torna o espetáculo ainda mais atraente. Eu espero que a gente consiga fazer um grande jogo e saia com um bom resultado. Quem também estreou na última partida foi o Leozinho. Ganhou alguns minutos, mostrou uma adaptação ao campo. Como é que você viu a estreia dele e ele pode entrar em campo numa minutagem maior contra o Figueirense? Eu gostei da estreia do Léo. Na verdade, ele está num processo de adaptação. Eu falei isso para vocês e ele sabe. A gente conversou isso desde o início, na chegada dele. Então, a gente vai procurar fazer com que ele se adapte cada vez melhor dentro dos treinamentos. Em relação à questão de grupo, ele já está adaptado aos atletas, ao contexto do clube. E isso é importante também para passar uma segurança e uma confiança para ele jogar. Acho que ele teve alguns minutos dentro da partida e dentro desses minutos que ele teve na partida, acho que ele apresentou aquilo que ele tem demonstrado nos treinamentos, que é uma qualidade técnica muito boa, um compromisso em estar executando bem a função. Eu espero que a gente possa continuar nesse processo de adaptação dele, que a gente tenha paciência e ele também tenha paciência, que o momento certo dele vai chegar. Pela primeira vez no campeonato, você não tem o André à disposição, que vai cumprir a suspensão por cartão. Como é que você está trabalhando o encaixe do ataque para esse jogo? Tem algumas possibilidades, algumas opções, né? Já treinei algumas situações pontuais, já havia treinado em outros momentos sem o André, algumas outras possibilidades. Ainda temos alguns treinamentos para testar aquilo que a gente acha mais prudente para manter uma estrutura de equipe organizada, estruturada. Ele é um atleta que tem uma característica diferenciada. Nós não temos um jogador com características similares a dele, então vai mudar um pouco a característica do jogador em relação à questão daquilo que a gente vai precisar, mas para ter um equilíbrio ofensivo principalmente. Nós vamos testar as possibilidades e ver aquilo que se encaixa melhor, e aí essa que a gente achar melhor a gente vai colocar em campo no domingo. Para fechar, uma situação inusitada no domingo. Um cenário de derrota confirmaria a classificação do Figueirense ao mata-mata, o que traria a vaga do Hercílio Luz na próxima Série B de 2024, antes da entrada no mata-mata. Isso repercute de alguma forma no clube ou de forma alguma? Não, a gente nem tocou no assunto em relação a esse aspecto. O nosso foco é sempre trabalhar pelas vitórias, trabalhar forte, trabalhar firme. E a gente tem muito a fazer para que a gente chegue forte no mata-mata. Acho que a equipe tem demonstrado isso, tem bastante a crescer dentro da competição e bastante a fazer pela competição. Eu acho que isso não vem ao caso e a gente nem chegou a tocar nesse assunto.